Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos. Pessoal, tá continuidade aqui a nossa programação da semana, conversando, debatendo, falando aí e de diversas questões, de diversos temas, né? E vamos falar um pouco, né? Continuar falando sobre essa rixa entre o PCB e o PCB-RR. No ano passado, tive a oportunidade, né, de conversar com o Mauriase, né, para falar sobre, né, esse tema, né, para escutar o lado, né, de quem ficou no PCB. E vamos conversar aqui com o Gabriel Lazari, né, para a gente, né, falar um pouco sobre, né, a visão, né, do PCB-RR sobre essa briga toda, sobre essa disputa toda que teve aí dentro do partido. Então, Gabriel, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Tudo bom, gente? Guilherme, obrigado pelo convite. Para me apresentar, né? Eu sou Gabriel, eu sou bancário, moro na cidade de São Paulo, né? Apesar de eu ter estudado letras, eu estou passei no concurso aí do Banco do Brasil e sou dessa área aí, né? Tenho aí quase 10 anos de militância comunista, né? E sou um dos que estava nesse processo aí da construção do PCB até a cisão que o PCB sofreu no meio do ano passado, né? Ali no mês de julho para agosto. Acho que basicamente isso. Então vamos aí às perguntas, né, Gabriel? E a primeira pergunta que eu faço, né, para você é qual que foi, né, assim, para o PCBRR, qual que foi o motivo que levou essa cisão? Olha, eu acho que alguns motivos, Guilherme, eles aparecem para a gente como mais importantes do ponto de vista político, né? Então, vale a pena a gente fazer só digamos assim, uma recuperação, né, para não ficar uma coisa assim totalmente solta. Mas como vários partidos comunistas, né, o PCB sofreu muito com o processo da contra-revolução nos anos 90, né, com o fim da União Soviética, com o fim do bloco socialista ali do leste europeu, e acumulava uma série de contradições ideológicas, né, de desvios ideológicos muito grandes, né, como boa parte do movimento comunista também, no sentido de uma estratégia revolucionária, no sentido do papel mesmo de um partido que possa dirigir a classe trabalhadora no processo da tomada do poder. E aí, quando o PCB ele consegue atravessar esse processo, consegue se manter vivo, né? Muitos partidos comunistas desapareceram nesse momento, dá início a esse processo que a gente chama de reconstrução revolucionária do partido. E a questão é que nada na política é um fato dado, né? Nada na política é uma coisa que às vezes a gente brinca, né? Mas essas questões já foram superadas, mas a gente sabe que as questões na política reaparecem, né? Reaparecem porque tem causas objetivas. E aí acho que a gente pode... as questões que eu vou mencionar aqui, né? Acho que são 4 questões importantes, centrais aí para a compreensão desse processo da cisão do PCB, são questões que já tinham aparecido, né? Que já eram parte da discussão partidária, e que foram questões que foram, em parte, né, não todas elas, mas resolvidas pela maioria do último congresso do PCB, como a continuidade da reconstrução revolucionária, né? E aí eu acho que para mencionar, né, quais são as questões, a gente tem 4 questões principais. A primeira dessas questões é a própria visão do mundo, a visão internacional do que a gente vive hoje, né, de como que está a crise do capitalismo, de como que está as disputas entre os polos, né, capitalistas no mundo, na qual, né, isso é uma grande polêmica, né, dentro do movimento dos trabalhadores em nível internacional, mas na qual nós, né, e o PCB no seu último congresso reafirmou isso, aderimos a uma linha de não tomar partido nas guerras interimperialistas, né, não tomar lado de nenhuma burguesia nacional quando elas tiverem conflitos entre si, que podem chegar às vias armadas, né? E aí a principal questão, é claro, foi o foco em torno da guerra da Ucrânia, né? Em que o próprio Comitê Central do PCB afirmou uma linha política, né?
no começo dessa guerra, né, que não tomaria lado nessa guerra, e essa linha política foi sendo progressivamente abandonada, né, para uma leitura, vamos dizer assim, politicista do mundo internacional, né, de que o importante são as disputas, temos que tomar lado nas disputas dentro dos grandes polos capitalistas aí, especialmente considerando na guerra da Ucrânia, de um lado a OTAN, né, Estados Unidos, União Europeia, e do outro lado esse bloco da Rússia aí fazendo, cada um disputando pelos seus próprios interesses capitalistas, né, no seio ali da Ucrânia. Essa é a primeira questão. Isso implica, é claro, como que a gente vê as relações entre os partidos, né, as relações internacionais dos partidos, o que nos leva à segunda questão, né, que desde o último congresso, na verdade já há 3 congressos do PCB, tem a reafirmação, né, a colocação sobre um polo revolucionário, né, um bloco marxista-leninista no seio do movimento comunista, que seria o bloco que o PCB construiria, né, buscaria aproximar suas ações, aproximar suas relações. Esse bloco é composto por diversos partidos, né, que a gente pode citar, desde o Partido Comunista da Venezuela, que está sofrendo perseguição lá por parte do governo do Maduro, até o Partido Comunista da Grécia, da Turquia, o Partido Comunista do México, vários partidos que têm uma visão semelhante do processo revolucionário, né, de que é um processo que envolve a tomada violenta do poder, de que é preciso combater as expressões da social-democracia dentro do movimento operário, e o PCB, né, o PCB não, alguns dirigentes do PCB nesse processo também buscaram outras formas de se articular internacionalmente, né, muito em torno da assim chamada Plataforma Mundial Anti-Imperialista, que é nada mais do que um bloco de partidos que foram organizados aí no começo da guerra também, a partir de maio de 2022, né, que tinha como foco fazer um apoio praticamente irrestrito à Rússia, né, à burguesia, ao Estado russo, de certa forma até pode-se dizer o governo do Putin, na guerra da Ucrânia, né, uma posição totalmente antiproletária, totalmente anti-operária, e que foi, né, a participação, inclusive, escondida, né, de militantes do PCB, dirigentes do PCB, né, nas atividades da plataforma, é uma das coisas que motivou a discussão política em torno dos marcos do último congresso. Isso no nível internacional, né? E no nível nacional tem uma posição muito clara no último congresso que o PCB demarcou, isso foi em 2021, né? Ainda faltava mais de um ano para encerrar o governo Bolsonaro, mas era já uma tendência que se demonstrava, e o partido fez essa análise, de que a gente entraria num novo ciclo do governo de conciliação de classes, né? Um novo ciclo do governo social-democrata ou social-liberal, que é o caso, né, do governo Lula. E lá, muito claramente, o partido já expressou no próprio Congresso, está público, né? Quem quiser ler, está lá no site do PCB, né? Que o PCB tomaria uma posição de oposição a um governo social-liberal, né? Um governo de conciliação de classes. E aí, é claro, né, uma dessas vacilações ideológicas do partido é que na virada de 2022 para 2023 não foi essa posição que o Comitê Central aderiu, né? A maioria do Comitê Central se colocou contra as resoluções do Congresso, né? Que em tese guiam a sua ação, e declarou que seria apenas teria uma posição de independência do governo, mas sem agir como uma oposição frontal, uma oposição pela esquerda, óbvio, né, como é a linha do Congresso, mas essa oposição. E aí, claro, todos esses conflitos ideológicos dentro do partido, eles foram sendo cada vez mais silenciados, cada vez mais utilizados como ferramenta para perseguições internas, para processos internos, e o que leva a gente ao quarto ponto, né, de divergência. É o fato de que aquilo que nós chamamos, dentro da tradição leninista, né, de centralismo democrático, né, a mais ampla liberdade de polêmica interna a um partido, ligada à mais ampla e restrita unidade de ação para fora, é uma coisa que estava perdida, né? Várias ferramentas eram utilizadas dentro do PCB como forma de fazer pressão política, de tentar mudar as opiniões dos divergentes na base do assédio, né, da coação, né? Então, não à toa a solução, né, da maioria do PCB foi apostar na divisão do partido, né? Foi expulsar 5 militantes do partido na reunião de 30 de julho. Eu estava entre esses 5, né, inclusive, e começar um processo realmente de expurgo, né, dentro do partido, com todas as opiniões que fossem defendessem a opinião do 16º Congresso, portanto, fossem contra a opinião da maioria do Comitê Central na época. Eu acho que é isso. É um resumo que não é bem um resumo, né?
mas eu acho que traz as linhas gerais aí do que foi a nossa discussão, né? E aí que deu origem, né? Esses temas não são coisa minha, né? Mas deu origem a um manifesto que é lançado em 3 de agosto pela manutenção desse processo de reconstrução revolucionária do PCB, né? Perfeito, Gabriel. E a pergunta que faz, né? Peço aí para desligar o microfone, que já estou escutando um eco já no seu. E a pergunta que eu faço, ô Gabriel, é o seguinte: por que fazer um novo congresso, né? Conversando com o próprio Mauriase, né, que representou, né, essa outra ala, né, do PCB, ele coloca que, em vez de um congresso, poderia ter sido uma plenária, por exemplo, para reajustar a política. Por que refazer um novo congresso? Olha, eu acho que a gente tem que pensar para que serve um congresso do Partido Comunista, né? Eu acho que essa é a questão central. Um congresso ele vai servir quando a gente vai precisar fazer uma rediscussão e atualizar as linhas políticas do partido, né? O que já estava muito claro para quem quisesse ver é que 1 ano e meio, desde o nosso último congresso, já estava dado que a maioria do Comitê Central estava indisposta a seguir a linha que foi aprovada no último congresso. E isso gera uma situação muito doida, né? Porque o Comitê Central, dentro de um partido comunista, ele tem que seguir as linhas do Congresso que o elegeu, né? Como tal, ele é eleito para isso, né? Não para tomar decisões só da sua cabeça, mas para desdobrar a linha política partidária que foi aprovada no Congresso. E isso, né? Pelo menos nesses 4 pontos aí, está muito claro na nossa avaliação, né? Claro, né? Que tinha uma negação, né? Uma negativa da maioria do Comitê Central do PCB de fazer de aderir, né, de seguir à risca algumas das deliberações do Congresso, né, algumas importantes, né, posição perante um governo do social-liberalismo, né, como é o caso do governo do Lula. Então, né, a única saída para isso, né, que não se tornasse uma saída burocrática, né, existiam 2 saídas, uma saída democrática dentro do partido, que é, então vamos convocar um congresso, a gente vai debater esses temas todos de novo, vai reeleger o Comitê Central se for necessário, né, e aí a gente pode dar sequência a um partido de forma unificada. Essa seria a solução democrática, né? A outra solução era a solução burocrática, não. Então, aqueles que estão defendendo uma linha divergente da linha majoritária são aqueles que devem ser expulsos, devem ser retirados do partido, né? Mesmo que a linha majoritária do Comitê Central é que estivesse em desacordo com a linha do último Congresso, né? A gente até chegou a elaborar um documento, né, posterior a isso, um documento que foi direcionado, inclusive, ao movimento comunista nacional, para que todo mundo ficasse ciente do que está acontecendo, né, ciente do que está rolando, que se chama Como o CC do PCB viola as resoluções do 16º Congresso, né? Depois posso até passar o link aí para deixar na descrição se quiserem, mas que é um documento que expressa um pouco isso, né? Não haveria outra possibilidade, né? Se a maioria da direção está se sublevando contra o seu último congresso, né? Essa maioria da direção ela vai precisar ser colocada sob escrutínio de toda a militância do partido, e essa seria a solução democrática, né? Para isso, que não virasse de fato um processo burocrático de expulsões, né? De expurgos, né? De cerceamento da palavra, né? Tem vários elementos aí que demonstraram que para nós parece correto, né? Era preciso manter viva a reconstrução revolucionária do PCB, mantê-la como um processo histórico que não é só do Brasil, né, um processo de reconstrução de diversos partidos comunistas, né, cada um a seu modo, mas que estava sendo tentado ser encerrado, né? Aliás, era a proposta do Comitê Central antes do Congresso, né, falar na ultrapassagem da etapa da reconstrução revolucionária, porque, de fato, esses temas não eram de concordância da maioria desse Comitê Central, né? Certo, Gabriel. Gabriel, vamos aí para um tema mais polêmico, que é aquela velha discussão que existe dentro do movimento comunista, né, sobre stalinismo, trotskismo e tudo mais, né, esses ismos, né? E assim, eu vou falar uma coisa para você, uma crítica que eu tenho tanto ao PCB e tanto ao PCB-RR é que, assim, ninguém nesse processo, na minha avaliação, né, e depois eu gostaria que você comentasse, né, fez um balanço, né, até o final do que foi o PCB. Porque, para mim, né, você falando,
né, você citando, né, todas essas questões e, né, e pegando também como referência a própria entrevista do Mauro Iasi, que deu antes de você aqui, para mim o PCB não conseguiu romper até o final com o velho stalinismo, né? Ainda, né, carrega traços stalinismo, né? Tanto é que uma das principais figuras, que gerou todo esse, né, toda essa disputa dentro do partido é o Jones Manuel, que reivindica, por exemplo, o Domênico Lossurdo, que tem, apesar de ter muita coisa que é relevante, tem, né, uns 2 pezinhos aí na tradição stalinista. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Vocês não enxergam, tipo, resgatar a história do partido para fazer um balanço para poder superar, porque reconstrução revolucionária passa por isso também, né? Não, eu acho que esse balanço, Guilherme, ele foi sendo feito, na verdade, né? O processo da reconstrução revolucionária, ele é um processo de análise e autocrítica estratégica do partido, né? O partido, quando ele se mantém vivo nos anos 90, ele não aparece já imediatamente com uma autocrítica da sua estratégia, né? Com uma autocrítica da sua história. E isso é impulsionado principalmente a partir de 2005, né? Quando de fato o partido abandona aquilo que é chamado de estratégia democrática popular, né? Estratégia da, vamos dizer assim, social-democracia brasileira, né? Do reformismo brasileiro, principalmente ligada aí ao ciclo do petismo, né? E o PCB que vinha de um outro processo que era o processo da estratégia democrática e nacional. Então, quando o PCB rompe com isso em 2005, começa a apontar para a superação dessa estratégia socialista, é quando a gente começa a ter, de fato, esse balanço da história do partido, né? E veja, eu diria que até ao contrário, né? Assim, quando a gente vai falar de traços, vamos dizer, burocráticos, né? Eu acho que é complicado a gente usar essa terminologia do stalinismo. Até hoje eu não achei uma boa definição sobre isso. Eu não sei muito bem configurar isso como um contexto político. Mas você mencionou, né? Dentre os grandes articuladores dessa cisão, está o próprio Mauro Iasi, né? Foi um dos caras que, nesse processo do desenvolvimento das contradições internas do partido, foi um daqueles que, quando, infelizmente, a gente não tem isso documentado, né? Muito poucas coisas eram documentadas dessa luta interna do partido. Ele pode negar, se ele quiser, mas, enfim, é um dos que, quando a gente estava num dos pontos mais de culminância desse processo, quando as opiniões sobre a manutenção ou não da linha política aprovada no último Congresso estava mais acirrada, mais aguda, foi um dos que defendeu, por exemplo, que apenas os defensores de uma opinião deveriam ser investigados pelo partido. Ele disse a seguinte frase, né, na reunião do Comitê Central, ele disse: se a gente abre um processo que apure desvios, formação de grupos, das várias opiniões que tem aqui, a gente vai estar entendendo que o partido nosso já tem uma divisão colocada. E isso não pode ser feito. Então, só um lado tem que ser investigado, né? Então, essa coisa parcial, né, esse espírito de o meu grupo é o grupo certo, o outro grupo é o grupo errado, foi parte da prática, né? Então, eu acho que temos que fazer, sim, um processo de avaliação, de balanço histórico, que o PCB começou a fazer, né? Falar em reconstrução revolucionária é falar nesse processo de autocrítica histórica, mas, claro, tinha elementos ali que não estavam dispostos, inclusive discordavam, né? Porque aquilo que eu comentei antes, acho que vale a pena mencionar com um pouco mais de detalhe, né? Quando o processo se inicia do 16º Congresso, o último Congresso do PCB se inicia, uma das propostas do então Comitê Central era de que a gente declarasse como encerrado esse processo de reconstrução revolucionária. Então, nesse sentido, eu concordo bastante com você, Guilherme. Acho que encerrar um processo de reconstrução revolucionária, falar, não, a gente já está reconstruído, é um pouco, né, digamos assim, botar panos quentes sobre uma autocrítica que precisa ser mais firme, precisa ser mais historicizada, né, que precisa caminhar de uma forma um pouco mais correta. E que não seja uma autocrítica, né, acadêmica, né? Os acadêmicos também encheram a boca na sua história para falar sobre o PCB, né? Seja de qual viés for, né? Você consegue achar uma gama de teóricos aí brasileiros, né, ligados à universidade, que vão dizer que o PCB não fez nada, ou que foi um atravanco para o movimento dos trabalhadores no Brasil, e eu acho que essa avaliação nos leva um pouco para o outro lado da moeda. Não acho que seja isso. Não à toa, muitos desses
acabaram rumando aí, né, na direção da social-democracia. Nós vamos fazer uma autocrítica, mas uma autocrítica com bases no marxismo-leninismo, com bases na reivindicação do leninismo, né, das contribuições de fato revolucionárias que existem dentro do movimento comunista, né, que é muito diferente de fazer uma nostalgia dos anos 80, como até hoje tem gente no PCB, né, um dos piores momentos do partido, de maior degeneração ideológica. Tem gente que ainda fala que naquela época o partido era um partido forte, né, que tinha trabalho e tal, né, ou ainda da linha dos anos 60 e 70, né, a linha de colaboração com a burguesia nacional. Tudo isso acho que precisa ser passado a limpo, né? Isso não é um processo que, não, passamos a limpo também, agora já era, né, acabou. Não, acho que não, né? Acho que é um processo vivo, a gente está sempre reanalisando as nossas posições políticas, né? E um pouco do rumo que nós estamos mantendo, né, como PCB-RR, é de manter vivo o processo da reconstrução revolucionária, né, de não abandonar essa perspectiva de reconstruir, de fato, um partido comunista à altura das tarefas da Revolução Socialista no Brasil. Certo. Ô, Capel, eu falei, né, isso para o Mauro, né, e eu vou falar para você. Uma coisa que me incomodou bastante, né, e inclusive acho que você reproduziu um pouco nessa última parte da sua fala, é essa questão da crítica aos acadêmicos, né, aos academicismo. Tá certo que, né, teoria sem prática, né, dentro do marxismo não leva a lugar nenhum, mas ao mesmo tempo prática sem teoria também vira um sindicalismo meio que vulgarizado, né, um ativismo meio que vulgarizado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Vocês não, né, até mesmo para tentar se contrapor, né, a um setor da direção, né, do PCB, vocês não, né, acabaram, né, esquecendo, menosprezando essa questão da importância, né, da teoria, né? Isso não seria um certo desprezo? Eu diria que é até o contrário, Guilherme. Assim, eu acho que quando a gente fala de academicismo, né, e nosso manifesto enfatiza isso, a gente não está falando sobre a produção teórica, né? Mas a gente está falando sobre um determinado movimento que ocorreu, isso no marxismo, não só no Brasil, né? Mas com o fato de que, durante o processo da contra-revolução, vamos dizer assim, na imensa maioria dos países, né, um dos lugares de refúgio, vamos dizer, dos marxistas foi o meio universitário. Tinha um pouco mais de liberdade de cátedra, um pouco mais de, vamos dizer assim, permeabilidade para conteúdos questionadores e tudo mais. Mas o marxismo que se produziu dentro da academia, né, isso que a gente chama de marxismo acadêmico, né, marxismo, tem gente que gosta de chamar de marxismo ocidental, nem sei se é muito bom o termo, mas acho que está ligado a um pouco isso também, né, é um marxismo que está ligado não à produção de teoria com o locus do trabalho político, mas a produção de teoria com o locus universitário, que eu estou chamando do locus, né? Esse contexto de produção, né, em que a teoria ela serve sempre como um alimento para ela mesma, né? E não como um guia para ação, não como um guia para a prática, né? Enfim, a gente pode citar aqui inúmeros elementos que possam justificar isso, mas eu diria que até o contrário, né? Quando a gente enfatiza o academicismo, né, que era uma marca em vários formuladores, né, do PCB, alguns, inclusive, que fizeram formulações muito corretas em alguma medida, né, mas que não conseguiam transportar isso para a prática. O que a gente está enfatizando é justamente que a produção teórica ela tem que se libertar das amarras da academia. A produção, isso foi, inclusive, nos temas que a gente chegou a debater um pouco de passagem acima no último congresso do PCB, né, em que houve militantes defendendo nas tribunas do Congresso que o conhecimento, como que a gente poderia criticar a academia burguesa, né, a universidade burguesa, né, se a gente era defensor da teoria, né? Então acho que é uma confusão muito comum para os acadêmicos essa, de falar, não, como você está criticando a academia se a academia que produz teoria? Eu acho que não, né? Eu acho que a teoria revolucionária, e a história dela mostra isso, né? Ela foi produzida em muitos lugares e na academia onde ela foi menos produzida ou produzida com menos eficiência, né? A maior parte dos teóricos revolucionários, claro, uma boa parte deles frequentou a universidade, alguma coisa assim, né? Mesmo que com suas turbulências, né? Estava mencionando o Trotsky, por exemplo, ao que me conste, não se formou, né, na universidade, por exemplo, né? E nem por isso foi impedido de ser um grande formulador, né? Podemos ter divergências, convergências com o Trotsky, mas eu acho que é inegável que ele foi um grande formulador, um grande
teórico da Revolução Socialista, né? Então, eu acho que falar em academicismo é justamente apontar para o fato de que é preciso ter teoria, é preciso constituir uma visão ideológica que nos guie para a ação prática. E quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente confunde a visão teórica, que deve ter um partido comunista, que deve ter uma organização revolucionária, com a visão teórica que é produzida na academia, na universidade burguesa, não podemos esquecer isso. A universidade hoje, mesmo a universidade pública, é a universidade do capital, é a universidade que serve ao funcionamento, reprodução, né, inclusive da força de trabalho que vai servir ao capitalismo. Se a gente souber dividir essas duas coisas e, inclusive, reforçar o fato de que as organizações revolucionárias, de que o proletariado deve ter ferramentas suas de formação e desenvolvimento teórico-científico próprias, aí a gente vai estar, de fato, transigindo muito, né? Então, quando a gente fala de academicismo, não me parece, né? Acho que até diria que é o contrário. Alguns dos que muitos de nós que hoje estamos no PCBRR fomos acusados lá dentro de sermos muito academicistas também, né? De enforcarmos muito a teoria, né? De ficar, né? As pessoas me acusavam muito de citar o Lenin. Não, mas tudo você quer citar o Lenin. Não, mas se me ajuda a guiar para a minha ação, por que a gente não voltar a esse conteúdo, né? Então, eu acho que é um pouco... Eu não sou daqueles que favorecem uma identificação entre a academia e a teoria revolucionária. Sou daqueles que preferem olhar para isso como um ponto problemático. Entendi. E o PCBRR, né? Como que ele vem trabalhando, então, a questão da parte teórica dentro aí da sua militância? Hoje nós estamos no processo da construção do 17º Congresso Extraordinário, né? Então, é claro que todo o processo de decisão ele é um processo de fragmentação, um processo de enfraquecimento, de certa forma, né? Prático, né? Isso é uma coisa inegável, né? Que esse processo pode preparar coisas melhores, isso é uma potencialidade que está posta, né? Mas o fato de que a maioria do Comitê Central decidiu por fazer essa cisão do partido, decidiu por criar essa onda de expulsões, sem dúvida atrapalhou os trabalhos práticos, tanto deles, né, quanto daqueles que decidiram se reorganizar para manter viva a reconstrução revolucionária. Hoje, nós estamos fazendo debates muito interessantes, né, por meio da nossa tribuna de debates. Eu acho que é um instrumento muito interessante para a gente poder colocar mesmo a formulação teórica, a formulação político-ideológica, a formulação sobre temas econômicos, sobre temas da conjuntura, às vistas do conjunto da classe trabalhadora. É claro que o nosso impacto ainda é muito pequeno, né? O impacto do marxismo é pequeno, do marxismo, do assim chamado marxismo revolucionário, menor ainda, né, no conjunto da classe trabalhadora. Mas a gente vem fazendo essa formulação, inclusive com apoio disso que nós temos chamado de nosso órgão central, né, que hoje é uma estrutura nossa que nós temos dentro do partido, de organização dessas publicações, organização dessa nossa polêmica, que tem sido muito rica, né? Claro, tem posições muito diversas, posições que precisam ainda chegar em síntese, que esse nosso 17º Congresso vai poder apontar, né? Mas nós temos apontado um pouco para esse processo, né? De como nós precisamos constituir um partido, de fato, como um partido que atinja uma unidade ideológica e essa unidade ideológica se expresse a todo momento na luta de classes. E isso vem sendo feito. Tem uma comissão de formação também, está preparando diversos materiais para a gente fazer as discussões internas, mas como o próprio processo congressual, né, toma muito tempo e exige uma formulação teórica dos militantes, é um pouco esse nossa prioridade no momento em termos de formação política, em termos das nossas discussões, né? E isso tudo é público, né? Está lá para quem quiser ver no nosso portal, né, em defesadocomunismo.com.br. Fica lá como uma sugestão, né? Uma indicação também. Gabriel, os que ficaram, né, no PCB afirmam que o impacto, né, da ruptura foi pequena, né? Alguns falam, né, em cerca de 15% a 20%, né? Isso na visão, né, nisso o que o PCB, né, os que ficaram contam, né? E na avaliação do PCBRR, né? Como que foi esse impacto, como que foi essa ruptura dentro do partido, né? Quantos militantes que saíram, né? Você tem um dado aí para dizer aí para gente?
Eu não sei se... É porque é isso. Eu acho que tem descompasso um pouco, se a gente for fazer as estimativas, pelo fato de que teve uma adesão muito maciça da juventude, né, da UJC, ao processo, né, a manutenção da reconstrução revolucionária, né, o manifesto em defesa da reconstrução revolucionária. Eu não me arrisco a fazer uma estimativa assim muito precisa. Eu acho que a dele certamente está subestimada, mas eu acho que isso é uma questão um pouco secundária, sabe assim, Guilherme? Eu acho que nos termos do que das tarefas nós temos históricas do movimento comunista, essa é uma questão que tem se apresentado de forma bastante secundária, né? A gente tem tido processos de cisão em partidos comunistas pelo mundo todo, que é uma informação que infelizmente não chega tão rápida assim na gente, né? Mas eu acho que mais do que a gente se preocupar com o impacto quantitativo disso nos partidos, acho que nós temos que pensar o que isso explica das causas objetivas, né? O que isso explica da nossa conjuntura internacional hoje, né? Também eram os bolcheviques minoritários no seio do movimento operário internacional, né, quando teve a Revolução Russa, né? Então eu acho que não sei se muito esse é o critério, né? Então assim, eu acho que tem uma negação, né, uma dificuldade, vamos dizer assim, né, uma indisposição hoje do CC, do PCB, né? Porque eu acho que na base do partido tem muitos militantes honestos ainda podem compreender melhor esse processo, podem vir a entender o quanto que a reconstrução revolucionária do partido é um processo mais amplo, né? E fazer suas reanálises, né? Como quiser, né? Mas eu acho que tem uma indisposição ainda do PCB de lidar com isso com base nas causas objetivas, causas que estão colocadas no movimento comunista no mundo todo, né? O acirramento das disputas interimperialistas, a guerra surgindo no horizonte com cada vez mais potencialidade de se tornar um conflito de escala global, né? Tudo isso traz para a gente uma necessidade de refletir mais profunda, e eles estão buscando refletir isso na pequena política, né? Numericamente, enfim. Eu diria que se a gente fosse fazer uma estimativa numérica, bem grosso modo, né? Bem mal feita, né? Eu diria que o partido mais ou menos se dividiu em dois, né? Assim, alguma coisa. Se a gente for considerar a sua juventude, o movimento negro, o coletivo feminista, o coletivo LGBT, a corrente sindical, o partido como um todo, tudo aquilo que o pessoal chamava de complexo partidário, né, do PCB, eu diria que mais ou menos meio a meio. Claro que uma boa parte uma parte significativa de pessoas simplesmente abandonou a militância, né? É uma pena, né? Eu mesmo tive contato com camaradas que, mesmo permanecendo no PCB no primeiro momento, na sequência saíram. É a mesma coisa com camaradas que vieram ao PCBRR e na sequência saíram. Eu acho que é um processo que nós temos que entender as causas objetivas. Essa é a minha questão, né? As divergências ideológicas que derivam dessas causas objetivas. Não me parece que fazer uma avaliação numérica assim um pouco, sei, meio mesquinha, não sei se a gente ganha para o movimento comunista. Entendi. E, Gabriel, falar um pouco aí das tarefas, né? Hoje, a avaliação que eu tenho, né, a esquerda que é independente do governo, que é opositora pela esquerda, né, do governo, eu vejo que ela está muito fragmentada, né? Eu falo, né, para todo mundo que faz parte desse campo, né, desse bolo que vem para cá, né? Tem vocês do PSB-RR, né? Tem o PSTU, tem a CST, tem o MRT, tem vários grupos, né, políticos, né? O PCB que fala que é o que se diz com oposição, o P, né? A grande questão, né, para você é o seguinte, que eu te pergunto é o seguinte, como unificar essa galera toda, né? Porque, né, parece que cada um constrói o seu próprio feudo, né, e não apresenta uma alternativa pela esquerda, né? Enquanto isso, a extrema direita se mobiliza, né? Eu acho que a gente precisa fazer um balanço disso, envolve fazer um balanço de todo o movimento dos trabalhadores no nosso país nos últimos anos, né? Eu acho que uma das peças-chave para a gente compreender isso é o processo pelo qual passou o próprio PSOL,
né? E por que eu coloco isso? Porque o PSOL ele desponta justamente. Existe como partido dos expulsos do PT, né? Faz um movimento de se constituir como um grande polo, né, de construção de uma esquerda independente, vamos dizer assim, né, com suas próprias contradições e tudo mais. E ele rapidamente caminha para uma posição, né, rapidamente, estou dizendo assim, no curso de 12 anos, caminha para uma posição bem mais acomodada, né, vamos dizer assim. É claro que tem elementos muito avançados dentro do PSOL, né, tem correntes ali que pode se chamar correntes marxistas revolucionárias, né, até, eu diria, parlamentares que dão um exemplo muito positivo, né, porque é um parlamentar mais próximo pode chegar no parlamentar revolucionário que a gente tem hoje, como é o caso do Glauber, né, e, no entanto, eu acho que a gente consegue ver esse movimento de adaptação dentro do PSOL, né, um giro à direita, né, que é uma coisa que é o que nós apontávamos também no seio do PCB, né, e que combatemos isso duramente, e o Comitê Central decidiu fazer a cisão do partido para acabar um pouco com essas críticas, né. Então, eu acho que por que esse movimento é importante? Porque ele demonstra qual que é a principal linha de ação da consciência espontânea que acontece, inclusive, dentro das organizações políticas, né? Essa linha de a consciência espontânea que surge, né, diretamente, vamos dizer assim, né, da experiência dos trabalhadores no seio da nossa sociedade capitalista, é essa. É uma tendência à acomodação, né? A tendência à indiferenciação entre todos, né, no sentido do combate ao capitalismo, né, ou enfim, mesmo das posições de melhora e tudo mais. Hoje, o problema do impacto, né, do reformismo, né, do oportunismo, sem nenhum tom moral, né, eu falo oportunismo sem nenhum tom moral, oportunismo no sentido do Lenin mesmo, claro, a corrente majoritária, né, e eu acho que existe duas formas a gente lidar com isso, né? Existe uma forma que a gente finge que isso não existe, né? E que a gente finge que a gente é bacana e age como um partido revolucionário e tudo mais. E outra forma é que a gente começa a se diferenciar e começa a apontar os problemas que existem no seio da esquerda para fazer essa luta mais unificada dentro do que a gente pode chamar de esquerda revolucionária, né? Então, eu acho que esse processo nosso de constituição de um partido, né, de não abandonar a luta, porque nós queríamos manter viva a reconstrução revolucionária do PCB, que tem uma história, né, e que tem um futuro, né, a necessidade de um partido marxista-leninista de vanguarda no Brasil, coloca as tarefas difíceis da construção hoje, taticamente, dessas posições de combate ao governo, né, e difícil por quê? Porque eu acho que existe uma noção, até economicista, assim, né, oportunista no sentido da palavra, de que se a gente tem um governo de esquerda, de esquerda, né, entre aspas, total aspas, a gente não pode ser contra ele, a gente tem que ser contra as suas medidas. E isso aparece de várias formas no discurso aí, no seio da esquerda, vamos dizer assim, das organizações que estão à esquerda do PT, né? E nós, desde o começo, desde nossa primeira plenária nacional, que foi organizada em outubro, né, a gente está fazendo um chamado pela constituição disso, né? A gente constitui uma frente de oposição de esquerda efetiva ao governo Lula, né? Porque, de fato, a maior arma contra um golpe não é a indiferenciação, né? Não é o fato de que todo mundo parece PT aos olhos, né, da classe trabalhadora, porque o mal da esquerda é um mal muito maior. É o contrário, né? Acho que nós temos tarefas a cumprir de consolidação do movimento de oposição, que, primeiro, ele precisa sair, vamos dizer assim, de uma defensiva. Ele precisa apontar aqueles temas em que, de fato, a gente precisa demonstrar a clareza do caráter burguês desse governo, né? Essa é a nossa única arma. Fazer uma crítica moralista ao PT, né, como muitas vezes foi feito por várias correntes políticas, não nos adianta. E, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer com que isso se expresse nas bases, né? Com que isso se expresse nos sindicatos, no movimento estudantil, nas associações de moradores, que é onde nós temos tido dificuldade como esquerda revolucionária, né? Dificuldade porque a tendência geral, espontânea, é das pessoas voltarem a confiar nesse governo. Então, eu diria que as causas objetivas estão um pouco dadas, né? O desafio de constituir com cada vez mais força, né, um bloco que possa, de fato, se opor ao governo da vez, independente de qual seja ele, né, o governo de gestão da burguesia desse momento,
tem a ver com o histórico das tradições políticas, tem a ver com várias hesitações que existem, né? Por exemplo, tem várias correntes, mesmo se reivindicando revolucionárias, se mantêm partícipes da CUT, né? Participando dentro da Central Única dos Trabalhadores, que já é um instrumento da burocracia petista contra o movimento operário há muito tempo, né? Então, eu acho que são algumas tarefas assim que nós vamos precisar compreender, né? Mas que tem a ver com essa nova situação, né? Muito diferente o desenvolvimento da esquerda quando a social-democracia ela tá na oposição, né? Junto com o resto da esquerda, né? E, no entanto, isso não tira da gente as tarefas de constituição, realmente, de um partido revolucionário, né? Não no sentido sectário, né, de que apenas o nosso partido é o melhor partido, ao contrário disso, nós temos muito a melhorar, muito a nos ajustar, mas o fundamento é que a gente sabe que no curso do processo de construção de uma nova vanguarda, essas coisas vão se misturando, dividindo, recompondo, e eu acho que a gente vive esse momento de um novo respiro para o social-liberalismo, né, para o reformismo do PT, e que está trazendo novos desafios para a esquerda assim chamada revolucionária, né? Certo. E, Gabriel, como que ficou essa questão da União da Juventude Comunista, né? Porque parece que tanto um, tanto o outro reivindicam, né, a mesma colateral, né? Como que ficou dividido? Eu acho que ficou assim, né? A maioria da UJC decidiu aderir ao manifesto da Reconstrução Revolucionária. Inclusive, teve uma adesão agora, né, essa última semana, o JC lá do Acre, né, parece que a última adesão aí ao processo da Reconstrução Revolucionária, né, ao manifesto, e esse processo nosso de construir o 17º Congresso Extraordinário. E é isso, assim, até engraçado, né, falarem isso. Assim, eu não sei se eu não tive a oportunidade de assistir o programa aqui com o Mauro, mas eu não sei se ele mencionou o fato de que já antes da cisão, né, antes do CC ter decretado a cisão, já tinha manobras, né, do que hoje é a direção do PCB, para tentar, por exemplo, registrar a UJC como marca de uma patente industrial, né, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial lá, né, fizeram essa tentativa de patentear, né, de tentar fazer como se fosse uma marca, né, a UJC. E a verdade é que na prática hoje existem duas organizações de juventude que se chamam UJC. Uma que corresponde ao que era a maioria da UJC de antes, né, que aderiu ao PCB-RR, e outra que corresponde ao que era a minoria da UJC de antes, que se manteve junto ao Comitê Central do PCB, né. Eu acho que, né, existe uma tentativa de criar uma narrativa, assim, né, enfim, mas acho que vale nem para um lado nem para o outro. Fato é, o PCB era uma organização, cindiu em dois, e as suas, com diferenças, né, claro, numéricas, enfim, e também o seu movimento de juventude, seus coletivos, né, sua corrente sindical, também se dividiram nesse mesmo processo. Né, foi uma decisão do Comitê Central, né, acho que até quase de caso pensado, né, para poder fazer de fato esse controle maior, né. Já tinha sido ruim, né, que a decisão do último congresso foi contrária ao que a maioria do CCD concordava, né. Então, eu diria que é um pouco isso, assim, né. Acho que vamos ver como é que, né. Não acho que tenha nenhum problema de princípio com duas organizações terem o mesmo nome. Acho que atrapalha um pouco na visibilidade, né. Mas já aconteceu também em outras situações históricas, né. Teve uns anos atrás teve uma cisão na Espanha, o Partido Comunista dos Povos da Espanha, né. A maioria da juventude decidiu se manter com a ala revolucionária, né, que cindiu, formou o Partido Comunista dos Trabalhadores da Espanha, e mantiveram o nome, e depois a minoria que ficou junto ao Partido Comunista dos Povos da Espanha decidiu finalmente por trocar de nome, porque já estava ridículo, né, sei lá, não sei, não dá para saber o futuro, mas na prática foi isso que aconteceu. Alguns estados, a imensa maioria da JC veio conosco, outros estados a imensa maioria ficou, alguns estados foi meio a meio, né, qualquer defesa identitária, assim,
o JC, não, tem duas organizações que chamam JC. O que elas vão fazer com isso, né, é o que a gente está debatendo também nesse nosso congresso extraordinário. Falando ainda na questão da juventude, uma das coisas que o Mauro acusa, né, vocês, né, de que vocês queriam levar ao JC para o Congresso, né, militantes da UJC e não militantes do PCB, né? Queria saber aí de vocês o que realmente aconteceu, se foi isso ou não. Não. Basta, né, eu não lembro agora se isso foi publicado, né, mas a questão isso foi uma crise partidária generalizada, né? É muito, muito grave que a maioria do Comitê Central, que foi eleito para aplicar as resoluções do Congresso, esteja indo contra essas resoluções desse mesmo Congresso, entendeu? Em vários pontos. Né? Eu mencionei aqui os quatro principais, mas acho que tem vários pontos que a gente poderia colocar isso. Né? E aí o que a gente colocou, quando a gente fez o nosso manifesto em defesa da reconstrução revolucionária do partido, e desde antes, né, na verdade, a primeira pessoa que propõe um 17º Congresso é o camarada Ivan Pinheiro, né, que foi secretário-geral do PCB, né, nos anos 2000, aí, até 2015, 16, alguma coisa assim. E a questão não enfim, é até um pouco mesquinho falar isso, mas a questão um congresso desse precisava ter uma ampla participação dos militantes, né? Por exemplo, as grandes contradições começaram a surgir entre a militância da juventude e a militância do partido, começaram a surgir pelo fato de que a militância, muito obviamente, a militância da juventude, muito claramente, estava disposta a seguir a linha do último congresso, né, do PCB, né? E a maioria do Comitê Central não estava, né? Então, essas contradições que foram desenvolvendo essa necessidade de que haja um debate amplo, né? Que houvesse um debate que não fosse só dos militantes exclusivamente do partido, até porque, Guilherme, eu acho que não é muito claro para as pessoas de fora, mas a gente tinha vários critérios muito arbitrários, né? De quem que era do partido, quem que não era, né? A gente tinha militante de 6, 7 anos de UJC, que já militava segundo a linha do partido, sob a linha do partido há muitos anos, mas eram considerados menos porque simplesmente não eram do partido como estrutura formal. Enfim, era uma coisa completamente arbitrária, tinha muito a ver com concordâncias e preferências políticas, isso, né? Cansei de ver militante sendo convidado a ingressar nas fileiras do partido com ainda poucas capacidades desenvolvidas, mas que tendia a concordar mais com a posição de um ou de outro dirigente, né? Coisas assim. Mas eu acho que também um debate tão pequeno, assim, perto do que eu acho que são os debates centrais, né? Um debate totalmente de forma, né? Assim, tem que ser meio pragmático para achar, não, porque essa é a forma, que é muito da defesa que, infelizmente, eles continuam fazendo, né? Uma defesa dogmática, não, porque o partido do jeito que o Lenin pensou isso, aquilo, né? Eu acho que, sim, o Lenin pensou o partido de várias formas diferentes, em vários momentos, com princípios comuns, né? E na prática, todos esses militantes, eles militavam dirigidos diretamente pelo partido, né? Então, eu acho que é um pouco tentar fugir da questão, né? Enfim, né? Não me parece um argumento bom, assim, né? Enfim, né? Bom, eu acho que é por aí. Certo. E, Gabriel, uma coisa que eu, né, conversei com o Mauro, né, agora relacionado a especificamente a questão da POSP, eleições do ano passado, né, é que o PCB tomou uma atitude, né, e inclusive pegando em base sobre o sindicato que você colocou, que você tomou uma atitude bastante equivocada, que foi, né, compor a chapa 1, né, junto com a CUT, PSOL, né, e Companhia Limitada, né, sendo que na minha, né, avaliação, né, tipo Guilherme na fila do pão, deveria, né, ter unificado com a chapa 2. Qual que é o balanço que vocês fazem disso, né? Porque vocês colocou aí da CUT, a burocracia sindical, mas ao mesmo tempo, né, o PCB fechou, né, uma chapa com, né, na POSP que eu particularmente considero bastante problemática. Pois é, considerando assim temas mais pontuais, né? Uma das coisas que era uma espécie de
tensão no partido aqui em São Paulo foi esse apoio à chapa da CUT, né? Da participação na chapa da CUT, né? Dos militantes sindicais que estavam nessa área, professores da rede estadual, na POSP. Foi uma coisa que nós combatemos, né? Eu, como militante, combati na minha célula. Na época eu estava deixando de ser professor, né? Assumindo de fato aí o concurso no banco. Eu era professor, mas da rede privada, né? E foi uma das coisas que nós enfatizamos muito, assim, né, na época, né? Inclusive teve um ativo sindical muito importante aqui no estado de São Paulo, um pouco antes da cisão, agora não me lembro se foi maio, junho, chegou a debater isso, né? E basicamente foi uma escolha, né? Eu acho que tem várias escolhas táticas que a gente pode fazer no movimento, né? Não acho que uma unidade ou outra seja uma questão de princípio necessariamente, mas a escolha tática ali foi para manter uma posição junto à direção central do sindicato, a gente vai abrir mão de ter a nossa chapa para a direção central de oposição. Né? Foi uma decisão, vou trocar uma cadeira pela minha opinião política. Né? Não foi em todos os lugares que o PCB fez isso também, teve lugares que não fez, né? Para as regionais, para as subsedes, teve chapas ou próprias, ou chapas com que restou da oposição, né? Mas eu acho que foi um equívoco, né? Eu acho que tem um equívoco muito grande nesse processo, né? De realmente abandonar suas opiniões políticas em prol de apoiar, enfim, a Bebel, né? Sabe assim? Então, e foi um tema muito debatido, assim, um dos temas que demonstrou para nós particularmente o quanto tinha uma dificuldade grande, né? Da conformação de um polo independente, né? Na visão do PCB, né? Como um articulador desse polo. E essas movimentações já vêm desde antes, né? A POSP parece um caso muito culminante, mas isso já vem desde as próprias posições do PCB depois durante, né? E depois da eleição do Bolsonaro, né? Uma vacilação em apresentar uma opinião independente, né? Do resto da assim chamada esquerda, né? E enfim, né? A POSP aí usaram aquela desculpa esfarrapada de sempre, não, temos que unir contra o fascismo, tal, sem demonstrar o caráter dessa, né? Porque considerando que o Tarcísio era o fascismo, né? Que não seja um fascista, né? Mas eu acho que existem possibilidades da gente compor no movimento operário de uma forma ou de outra, mesmo que seja para lutar contra o mesmo inimigo, com base naquilo que a gente acha que são as tarefas centrais e o programa, né, central para esse processo, né? Como é que a gente vai juntar com a CUT, né, com a articulação sindical, num sindicato para defender, por exemplo, as escolas públicas, quando a gente tem, né, o Ministério. Tá ligado. Maravilha. Gabriel, agora para a gente fechar aqui a nossa entrevista, que já eu tenho que entrar numa outra, em relação, né, às eleições, né? As eleições estão chegando, né? E acho que seria interessante saber o que o PCBRR está pensando aí na vida, né? O que vocês, né, estão planejando nas eleições? Qual que vai ser a política levada aí pela organização, pelo partido? A gente fez uma discussão inicial sobre as eleições no começo do mês, né, na reunião do nosso Comitê Nacional Provisório, em que a gente debateu alguns aspectos desse processo eleitoral. Um dos aspectos importantes para nós, pelo fato de que nós ainda não temos registro eleitoral, né, o fato de que a maioria do PCB, né, a maioria do Comitê Central manteve a legenda eleitoral, diferente do que até algumas vezes eles falam, nunca pleiteamos nenhum tipo de direito jurídico junto ao Estado, né, dessa legenda. Mas o fato nós não temos legenda, né? Então nós temos uma discussão também sobre como nos apropriar desse processo, né? E a primeira discussão que nós tivemos foi: faz sentido a gente fazer uma filiação, assim chamada filiação democrática, né? Que muitos partidos produzem aí para essas organizações políticas menores, né? E nós fizemos uma discussão na nossa última reunião do Comitê Nacional de que isso não valeria a pena, né? Não seria construtivo para o processo partidário que nós estamos vivendo, né? Para o processo revolucionário, da gente simplesmente participar sendo membro de um outro partido. E, no entanto, a gente vai ter que analisar. Essas eleições de 2024, elas são eleições muito diferentes das últimas.
que são eleições municipais, né? E a própria dinâmica política municipal se dá de uma maneira muito diversa da dinâmica política nacional, né? Então, quais alianças, apoios, possibilidades, táticas que nós vamos ter, são coisas que vão ficar definidas. A gente, inclusive, teria preferido fazer já essa discussão posterior ao nosso congresso, porque é o congresso extraordinário, né, o 17º, que vai poder estabelecer balizas mais claras sobre isso, e a gente vai pensar a partir dele também, mas a gente tinha essa questão do timing eleitoral, e portanto fizemos essa discussão. Toda a militância fez essa discussão também nos seus organismos de base, nas nossas tribunas públicas, né, do nosso portal, e agora está definido, nós não vamos aderir a essa tática da filiação democrática, e nós vamos partir para outras participações na eleição. Ainda vamos ver como, se a gente vai apresentar um programa próprio, se a gente vai participar já buscando apresentar a possibilidade de constituição de um partido, se a gente vai apoiar alguns candidatos mais avançados em algumas eleições. Ainda está para a gente poder fazer essa discussão. Mas tudo depende também dos nossos resultados do nosso processo congressual, né? E que mal pergunte, o congresso vai acontecer quando? É maio. Ele está marcado para o feriado do Corpus Christi, né? A última quinta-feira de maio, que vira para junho, né? Então, vai ser nesse feriado aí, vai ser no estado de São Paulo, né? Estamos fechando os lugares aqui ainda, né? E daí, a partir daí, é um novo momento da reconstrução revolucionária do Partido Comunista no nosso país, né? Não é um processo simples, né? A gente sabe, né? Mas a gente entende que, dadas as condições, né, do que foi a cisão do PCB, de quem que decidiu por fazê-la até o final, é a nossa tarefa manter vivo esse espírito, manter vivo o processo de reconstrução revolucionária, e nós não vamos abandonar isso porque a Revolução Socialista no Brasil sair sim ou sim, né? Então, estamos aí, vai ser um congresso bastante importante. Vários nossos debates estão ocorrendo de forma bastante pública, né? Dá para ver na nossa página lá, em defesa do comunismo. Estamos para lançar também mês que vem já o nosso jornal, né, físico, e dar sequência aí a esse processo de reconstrução do partido. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Gabriel Lázari, né, pela entrevista, né, acho que agora finalmente completou, né, a sequência aí das lives, né, do PCB que queria ocorrer, escutando aí, né, tanto o lado, né, de um, tanto no lado, né, do outro, né, para que vocês, ouvintes, possam, né, ter uma ampla compreensão, né, de como foi esse processo. Então, agradecendo aí ao Gabriel e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Ô, Guilherme, agradecer o convite, né, dizer, né, que, enfim, quem quiser conhecer mais, quem quiser ler o nosso manifesto, ele está disponível nas redes aí, está disponível na internet, o Manifesto em Defesa da Reconstrução Revolucionária do PCB. Nossa página, em defesa do comunismo.com.br, também é o nosso repositório geral do nosso material. Estamos desenvolvendo outras ferramentas também, mas nesse momento nós estamos bem concentrados com isso, né? E dizer isso, o processo revolucionário, ele tem suas idas e vindas, tem seus caminhos e descaminhos, e esse é um novo momento do movimento comunista no Brasil, um novo momento, né, um momento que vai abrir muitas dificuldades para nós, né? Estamos vendo um processo de ataque muito brutal contra a classe trabalhadora do país e no mundo todo, né? Não só teto de gastos, do governo Lula, mas também o próprio processo de guerras imperialistas, né, que está se desenvolvendo no mundo, traz para a gente um cenário bem complicado, né? E eu acho que a força do movimento revolucionário, ela é tão maior quanto mais correta, quanto mais firme for a linha, e é só isso que pode nos fazer avançar como classe trabalhadora do socialismo e do comunismo. Então é isso, agradecer de novo e estamos à disposição aí sempre que precisar. Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo ao Gabriel, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, lembrando aqui de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, matérias, programas que nós produzimos, e também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder,
contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Lembrando que o Mesa de Debates é uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e nem queremos, né, por conta aí para preservar a nossa independência política. Então, aí para a gente, né, se sustentar, fazer aqui o nosso trabalho, né, bancar esse trabalho aí que a gente faz, a gente precisa aí da sua contribuição financeira. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fui.